E aí, galera, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje vou ler para vocês uma história que eu gosto muito, muito mesmo. Uma história chamada O Alfaiate Desatento. Quem escreveu essa história foi uma mulher brasileira chamada Regina Machado, é essa mulher aqui. E ela escreveu essa história e publicou neste livro. O livro se chama A Formiga Aurélia e Outros Jeitos de Ver o Mundo, que é um livro que tem vários contos. Inclusive, eu já contei para vocês uma história desse livro aí. A história Os Artistas Chineses e Gregos vem deste livro aí. E hoje vai ser uma outra história do mesmo livro, que se chama O Alfaiate Desatento. Essa história eu não vou contar usando as minhas próprias palavras. Eu vou ler como ela está escrita no livro. Porque uma das coisas que eu sou apaixonado, pela qual eu sou apaixonado nessa história, é o jeito que ela é contada. As palavras que a Regina Machado usa para contar a história são muito boas. Então eu não vou contar do meu jeito, eu vou ler do jeito que está escrito aqui, ó, no livro que está nas minhas mãos. Beleza? Eu acho que vocês vão gostar. A história se chama O Alfaiate Desatento, e antes da história começar, uma pergunta, né? O que significa essa palavra? Alfaiate. Alfaiate é uma pessoa, no caso um homem, que costura roupas, que faz roupas. Então aqui temos, por exemplo, uma imagem de um alfaiate antigo, de antigamente, bem velho. E os alfaiates existem até hoje em dia. Então vamos lá para nossa história. Era uma vez, a menos de 1.000 quilômetros daqui, um alfaiate viúvo que vivia com a filha pequena. Apesar de ser um ótimo artesão, ele era uma pessoa que não prestava atenção em algumas coisas. Assim, ele costumava sair à rua com a mesma roupa velha, toda esfarrapada, que ele usava o dia inteiro dentro de casa. E as pessoas na rua comentavam: um homem que anda tão mal vestido assim não pode ser um profissional competente. Esse alfaiate aí não deve ser bom, não. Os comentários se espalhavam e ninguém mais encomendava a roupa para o alfaiate, que foi ficando pobre. Muito pobre. E um dia a sua filha disse: Pai, nós não temos quase nada para comer. O senhor precisa fazer alguma coisa, senão vamos morrer de fome. O alfaiate foi até o sótão da casa, onde fazia muito tempo ele guardava coisas que considerava sem utilidade. Ao remexer nas pilhas empoeiradas, ele descobriu que entre elas havia objetos de valor. Ele nem se lembrava mais quando os tinha posto ali, nem por quê. Ele juntou uma porção desses objetos num carrinho e foi vendê-los no mercado da cidade. Com o dinheiro que recebeu, ele comprou comidas deliciosas para ele e para sua filha. No caminho de volta para casa, ele viu, pendurado na porta de uma tenda, um tecido magnífico, como ele nunca tinha visto. Gente, uma parte agora importante, fazer um pause na leitura. Eu não vou mostrar como é esse tecido. O livro não tem ilustrações, o livro não conta pra gente como é esse tecido, e eu quero que cada um de vocês imagine aí na sua cabeça como era esse tecido magnífico, maravilhoso. A história dá algumas pistas, a história descreve o tecido assim. Um tecido magnífico, como nunca tinha visto. Era inteiro bordado com fios de todas as cores do arco-íris, formando várias figuras distintas. No tecido também havia padrões ornamentais com fios de ouro e prata entrelaçados que brilhavam à luz do sol. Uau, pareceu bonito, hein? Imagina aí na sua casa como que era esse vestido. E o alfaiate, maravilhado, resolveu comprar aquele tecido com o dinheiro que havia sobrado. Assim que chegou em casa, ele esticou o tecido sobre a mesa, pensou um pouco e depois cortou e costurou um belíssimo manto. Um manto que quase arrastava no chão. Um manto feito com aquele vestido surreal.
Quando ele saiu à rua com aquele manto, as pessoas o rodearam e perguntaram: onde foi que você comprou este manto? Foi no Oriente? Foi na ilha de Java? Não, respondeu o alfaiate. Eu mesmo o fiz. Ai, então nós também queremos um manto lindo como este. E foram levar tecidos para ele, formando uma fila à porta da sua casa. Eram tantas pessoas e tantos mantos ele fez que ele acabou ficando rico. Mas ele era uma pessoa que não prestava atenção em algumas coisas. Ele não tirava o seu manto, costurava com ele, fazia comida com ele, cuidava do jardim com ele. E passou-se muito, muito tempo. E o manto ficou velho e estragado. E as pessoas, vendo o alfaiate tão mal vestido na rua, começaram a achar que ele não devia ser um bom profissional e deixaram de fazer encomendas. E ele ficou pobre outra vez. E certo dia, não tendo nada para fazer, o alfaiate ficou observando o manto e descobriu que ainda havia um pedaço do tecido que não estava estragado. Ele pôs o manto sobre a mesa, cortou as partes rasgadas, desmanchou as costuras, pensou um pouco e fez um lindo casaco. Quando ele saiu com o casaco, as pessoas queriam saber: onde foi que você comprou esse casaco? Na Austrália? No Polo Norte? Não, o alfaiate respondeu. Eu mesmo o fiz. E foram tantas encomendas de casacos que o alfaiate ficou rico outra vez. Mas ele continuava sendo aquele homem que não prestava atenção em algumas coisas. A qualquer tipo de comemoração, casamento, batizado, enterro, festa de aniversário, lá ia ele com o casaco. Passou-se muito, muito tempo. E de tanto ser usado, o casaco ficou todo esburacado, cheio de manchas. E ninguém mais fazia encomendas. O alfaiate ficou pobre. Percebendo que o casaco ainda tinha um pedaço bom de tecido, o alfaiate o desmanchou e fez um colete. Um colete tão lindo que todos na rua lhe perguntavam: onde foi que você comprou este colete? Foi no Afeganistão? Foi na Terra do Fogo? Não, o alfaiate respondeu. Eu mesmo o fiz. E com tantas encomendas de coletes, o alfaiate ficou rico. Mas, eu não sei se eu já lhes contei isso, ele era uma pessoa que não prestava atenção em algumas coisas. Ele não tirava o colete para nada, nem mesmo para tomar banho. Passou-se muito, muito tempo. E o colete ficou um petição de miséria. Pobre, mais uma vez. O alfaiate aproveitou o pequeno pedaço de tecido de colete que ainda estava perfeito. E sabem o que ele fez? Uma gravata borboleta. Mas não era uma gravata qualquer. Era tão linda e brilhava tanto que todos queriam gravatas como aquela. Depois de muito trabalhar, ele acabou ficando rico e não deixava de ser uma pessoa que não prestava atenção em algumas coisas. Nem para dormir ele tirava a gravata. E passou-se muito, muito tempo. E a gravata ficou torta, encebada, irreconhecível. E o alfaiate ficou pobre outra vez, já que ninguém mais lhe fazia encomendas. O alfaiate ainda descobriu naquela gravata um pedacinho de tecido que podia servir para alguma coisa.
E então ele fez um super, ultra, belíssimo botão, bem redondo, que ele costurou na sua roupa velha, no meio do peito. Ninguém nem notava os farrapos que ele vestia. O botão era tão brilhante e magnífico que todos queriam botões como aquele. E tantos botões ele fez que ficou rico. Mas ele continuava sendo aquela pessoa que não prestava atenção em algumas coisas. Passou-se muito, muito tempo. E o alfaiate ficou pobre. Ele desmanchou o botão. E ainda sobrou um pedacinho de tecido bem pequenininho, que ainda conservava intactos alguns fios dourados e prateados, entremeados com todas as cores do arco-íris que brilhavam intensamente. E agora, eu tenho uma pergunta para vocês. O que vocês acham que o alfaiate fez com aquele pedaço minúsculo que sobrou do tecido magnífico? Pois o contador de histórias que me narrou este conto disse que cada um de nós é que tinha que inventar no que o alfaiate transformou aquele paninho precioso. Porque esta é uma história que continua com cada um que a escuta. Existem muitas formas de contar a história, o final da história desse alfaiate. É por causa dele e do seu botão que este conto sempre foi lembrado e continuará sendo contado para sempre, noite e dia, em qualquer lugar do mundo onde haja gente. Porque sempre vão existir pessoas que não prestam atenção em algumas coisas. Talvez você até seja uma delas. E sempre vão existir coisas que guardam o seu brilho num lugar cada vez menor e mais profundo. Essa, pessoal, foi a história do alfaiate desatento. E eu quero saber de vocês. Como essa história termina para você? Escreve aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado, gente. E a gente se vê de novo na semana que vem com mais uma história. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.